Amém? Vamos orar? Peço para você, por favor, estenda sua mão para cá. Vamos abençoar a mamãe Carol. Não aguentei, irmãos, não aguentei. Deixa eu me concentrar agora. Pai, muito obrigado pela sua graça, sua misericórdia. Tu conhece o coração da Carol, Senhor. Tu conhece o temor dela, sabe o quanto ela tem procurado te agradar, o quanto tem procurado vencer suas dificuldades, Senhor, mas crescer em sabedoria diante do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Pai, nós como igreja abençoamos a vida dela para que ela fale palavras que venham do Teu Espírito e da Tua vontade, Senhor. Palavras realmente que vão transferir algo ao nosso interior, Senhor, que vão mudar a nossa história, a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para aqueles que eu não pude dar boa noite. Eu queria poder contar o que aconteceu comigo, com esse homem hoje, mas eu não posso. Mas nós fomos ao médico e a frase que saiu da boca da médica foi assim: tu até serve para pastora, mas ele... ele começou a fazer piada no meio da consulta, né? Gente, nós vamos fazer 4 séries sobre um assunto bem interessante. Sobre a conduta cristã, tá? Nas próximas 3 semanas você já sabe qual vai ser o assunto. Não são todas eu que vou ministrar, tá? Pastor Vini vai estar trazendo uma palavra, e pastor Fabiano também. Mas a gente vai estar estudando sobre a conduta cristã. Sentimos uma direção de Deus mesmo para falar sobre isso, uma necessidade da igreja, né? E enquanto estávamos orando, estudando sobre isso, veio nítido da parte de Deus que, em vez de fazer um assunto só, um culto de ensino apenas sobre esse assunto, fazer 4, para poder entrar em mais áreas. Então, já, para você quiser convidar alguém, né? A próxima semana vai ser falado sobre a conduta cristã dentro da família, como deve ser. Na outra semana, conduta cristã com relação à igreja. E na última semana, conduta cristã com relação às autoridades, né? Então vai entrar todo tipo de autoridade, inclusive governo, ok? Então vão ser temas que vão abranger muitas áreas, né? Por exemplo, a família vai abranger casamento, filhos. Como tem que ser a conduta de cristão dentro de casa? Ah, mas os meus pais não são convertidos. Então tem um tipo de conduta cristã que você deve ter em relação aos seus pais que não são convertidos e que inclusive não concordam com a sua fé, que te criticam, né? Quem passa por isso? Tem alguém aqui que passa por isso? Venha no culto de ensino nos próximos que você vai aprender sobre isso também. Sobre autoridades, né? Já para deixar vocês curiosos. E como que eu faço com relação, por exemplo, a impostos, né? Tem impostos que são absurdos, eu não tenho como manter a minha empresa pagando todos os impostos que o governo exige, porque vocês sabiam que tem impostos que a gente nem sabe, mas que a gente deve. Tem muita lei cobrando impostos, né? Como que eu tenho que agir? Como que tem que ser a minha conduta? Venha no culto de ensino que vai ser falado sobre a conduta cristã com relação às autoridades, inclusive o governo. Essas autoridades podem ser os pais, né? Podem ser os professores para aqueles que estudam, podem ser o patrão, também é um tipo de autoridade, né? Então, como tem que ser a conduta cristã? Eu vou começar hoje falando, não tem como falar sobre a conduta de um cristão sem saber as nossas raízes e o fato de nós sermos escolhidos por Deus, né? Cada um que está aqui foi chamado um dia por Deus para estar aqui. Está muito alta minha voz, a impressão. Eu afasto aqui, vocês estão ouvindo? Estou bem perdida aqui. Melhorou? Assim? Silvio Santos. Ficou bom assim? Se eu falar muito alto, vocês aguentam. Mas assim, sobre a geração eleita, então, né? Nós somos uma geração escolhida por Deus. Eu queria falar um pouco sobre o livro de Pedro, que a gente vai ler alguns textos dentro do livro de 1 Pedro, certo? Eu gosto muito de estudar o contexto, né?
A gente não pode pegar um texto da palavra e achar que Deus vai falar com a gente através daquele versículo assim que tu abriu do nada veio, né? Tem uma história que um cara um dia falou assim, estava muito desesperado da vida dele, e ele falou assim, hoje Deus vai falar comigo. Aí ele abriu a Bíblia, alguns estão rindo que já sabem a história, né? Ele abriu a Bíblia e diz, e Judas se suicidou. Daí o cara foi lá e Deus falou comigo, tem que me suicidar também. A gente não pode fazer isso, não é sábio, irmãos, fazer isso, né? Eu lembro quando eu era criança, eu acho que ainda existe, mas não é tão comum ver, aquelas caixinhas de promessa, vocês lembram? Lembra? Tipo assim, hoje Deus vai falar comigo. Daí, uma vez por dia, lá na caixinha das promessas, e tirava um versículo assim, e nossa, revelação, né? Nossa, olha só, bem-aventurados são aqueles que anunciam as boas novas, né? Se você for olhar as caixinhas de promessas, geralmente é só coisa de bênção mesmo que tem lá. Então, por isso que todo mundo usava muito aquilo, né? Não é uma crítica, irmãos, mas a gente tem que ser mais profundo da palavra. Mais do que simplesmente ouvir Deus falando com a gente através de uma caixinha de promessas, né? E estudando, então, sobre o contexto do livro de Pedro, eu me, assim, enxerguei, né? Esse livro foi escrito para pessoas, para pagãos, era um povo idólatra, né? Pessoas que realmente idolatravam imagens, e eles acabaram se convertendo ao cristianismo. Conheceram, ouviram falar da história de Jesus e se converteram. Mas eles não eram judeus, né? E eu já falei aqui outro dia que a promessa inicial de salvação da terra prometida era para os judeus, né? Eu fiz a pergunta aquele dia, eu vou repetir hoje. Quem aqui tem descendência judia? Levanta a mão. Alguém tem descendência judia? Talvez uma pessoa disse, talvez seja, né? Então, é muito difícil, principalmente aqui, né, no Brasil, tu encontrar um judeu. É muito difícil. Logo, pelo início da palavra lá, nós não seríamos parte do povo de Deus. A gente tem que tirar da nossa cabeça, porque é muito comum ler, e sempre que fala sobre os gentios, a gente se coloca como aqueles que são o da promessa, né? Mas, na verdade, nós somos o povo gentil que foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, né? E isso aconteceu com aquele povo, então por isso que esse livro de 1 Pedro fala muito ao nosso coração, porque assim como eles não tinham a promessa de salvação, nós também, porque não temos a raiz judia, né? Eu queria que você abrisse em 1 Pedro 1, o versículo 14, a gente vai ler. Peço perdão, irmãos. Realmente não deu de fazer os slides, que eu particularmente gosto muito. Mas o mais importante é que a palavra de Deus a gente tem aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Olha o que Pedro escreveu para esses irmãos que moravam ali nas províncias de Roma. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. E o versículo 18. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível como prata ou ouro. Aqui o Pedro está falando, né? Que existia um estilo de vida, né? E qual é a semelhança, então, desse povo, desses pagãos que se converteram ao cristianismo e a semelhança deles conosco, né? Eu acho que a primeira é que nós também éramos povo que não era da promessa, éramos do mundo, também tínhamos uma herança ruim. Tem algumas versões que falam um estilo de vida fútil, deixado dos seus pais. Fútil procedimento, a palavra é bem dura, assim, né? E quantos aqui eram idólatras? Ou vieram de famílias idólatras, né? Quantos aqui carregavam santos nas costas nas festas? Cassiane também. Gente, quantos aqui tinham imagens dentro de casa? Quantos aqui faziam promessas para aquelas... Tinha gente que guardava o dinheiro dentro da santa. Usava aquelas pulseirinhas,
né? O Samuca também não parou com a mão, não baixou mais, né? Mas a gente tem, é difícil encontrar alguém que não tenha uma raiz idólatra, né? A família que veio da idolatria. E isso tomou conta do mundo. A história da igreja romana, da igreja católica, se espalhou pelo mundo inteiro. O Brasil é um país, já foi mais católico do que mas foi colonizado pelos portugueses e a gente acabou recebendo todas essas heranças, né? Do catolicismo, da idolatria. Então, como é difícil quando a gente olha para trás e a gente vê que realmente o que os nossos pais deixaram para nós foi um fútil procedimento nesse sentido, né? Foi uma coisa inútil, uma coisa sem sentido. Sem falar naqueles irmãos supersticiosos, né? Que, lembra que tinha aquele negócio do cavalo, como é que é o nome? A ferradura, né? Para espantar os maus olhados, a pimenta, meu Deus, vai longe. Pé de coelho, acho que também era pé, né? Pendurado para dar sorte. Os cruz de sal pro temporal. A minha avó fazia isso. No dia que dava chuva, tu botava ali, né? Sal grosso. A gente pode, assim, ó, passar a noite falando as coisas que a gente foi ensinado. Todo mundo aqui vai ter pelo menos uma história que o vô, a avó, ou talvez o pai e a mãe tenham ensinado e que irmãos não têm na palavra de Deus, né? Então, o que a gente entende? Que foi o que eles foram ensinados. E isso vem de muito tempo, muitos anos. Depois eu vou falar, mas eu tinha um tataravô que o nome dele era Valêncio. E depois eu fui pesquisar, Valêncio é o nome de um santo da Igreja Católica. Só um pai católico bota o nome de um filho do nome de um santo, né? Então já vem de muitos anos essa raiz de idolatria, né? Os orgulhosos, né? Talvez você tenha herdado isso do seu pai, tudo que tu viu a vida toda foi o teu pai com orgulho, a tua mãe com orgulho, mentira, né? Que irmãos, mentira se aprende dentro de casa e verdade também. Eu não sei o que esse menino tá mentindo. Ele está ouvindo. Às vezes, assim, não é aquela mentirona, mas é uma coisa pouca, que você acha pouco. Você está abrindo uma porta enorme para o inimigo agir na mente daquela criança. Depois ele vai crescer mentiroso, tu não vai poder disciplinar. Tu ensinou aquilo ali e Deus vai cobrar de você a sua responsabilidade de falar sempre a verdade. Eu lembro quando criança a gente ficava naquela, mas tem coisa que a mentira dói, né? Como é que a gente vai falar a verdade, né? Mas que doa. A verdade tem que ser ensinada, tem que ser pregada, né? Enfim, as nossas raízes, né, irmãos, são aquilo que a gente traz de casa, aonde que a gente estabeleceu a nossa casa, a nossa vida, né, aonde que a gente foi firmado, né, é aquilo que muitas vezes não aparece, mas está no interior, é aquilo que sustenta no dia que vem o dia mau, a chuva, o vento bater, é nessas raízes que a gente vai se sustentar. Logo, se a raiz é boa, os frutos são bons também, e o contrário também é verdade, né? E vai depender para o fruto ser bom ou não, e para ver fruto é a posição e a profundidade dessa raiz. Então, às vezes você está 10 anos na igreja, e talvez tenha áreas da sua vida que você olha e diz, eu não queria que estivesse assim, eu queria que já tivesse mudado, sim, mas tu ficou 20 anos vivendo no mundo, não é rápido para desenterrar aqueles 20 anos de raiz e querer achar que vai ser aqui, né? Hoje ainda está falando com uma menina que quando Jesus entra dentro da casa da gente, ele vai limpar e ele vai nos mostrar onde que está sujo, né? Então que você dê acesso para Jesus entrar na sua vida e tirar essas raízes erradas que talvez você tenha sustentado a sua fé, né? Às vezes a gente nem tem entendimento, mas aquilo é pecado, é uma fé errada, é escorada num fundamento falso, né? Imagina construir uma casa em cima da areia, que a palavra fala sobre isso também. Na hora que vier as tentações, os problemas, vier o vento, ela vai cair. Então, o meu convite para esses próximos 4 encontros que nós vamos ter é justamente esse: reveja as suas raízes. Reveja, olhe para trás de novo, se precisar desenterrar e refazer o fundamento da sua vida cristã, refaça, porque a sua conduta é o seu fruto para o mundo. A maneira como você age dentro da sua casa, na sua família, é aquilo que tu está mostrando que tem no teu interior, certo?
Não dá para olhar para uma árvore, uma laranjeira, para a raiz, para aquela árvore bonita, grande, frondosa, ter frutos. É certo que tem uma raiz boa. Tem uma raiz profunda. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o meu convite é esse, assim, que vocês olhem para dentro de você, que tipo de raiz eu tenho, né? A minha fé é baseada no quê? Em qual herança, né? Quando o autor fala ali que os pais deixaram esse fútil procedimento ou inútil, ele estava falando justamente sobre os fundamentos da vida daquelas pessoas, né? Que eles precisavam rever isso, né? E a lista é longa, né? Eu falei sobre idolatria, a gente poderia citar adultério, e aqui eu quero abrir um parêntese, né? Eu fui descobrir há 2 anos atrás, cavando para descobrir isso, tive que cavar bastante. Foram algumas conversas que eu tive que ter com a família, mas eu fui descobrir que tinha uma história de morte muito forte na minha família. Eu não entendia completamente o porquê de tantas vezes sempre se repetir mortes trágicas, prematuras. E eu fui descobrir que a minha tataravó, chamada Amélia, era casada com esse homem chamado Valêncio. E ele era um homem de muitas posses, os dois, né? Eles tinham uma sesmaria de terra. Gente, eu não sei calcular. Eu fiz o cálculo lá, mas já me esqueci. Mas são muitos quilômetros de terra lá em Caçapava do Sul, onde a mãe nasceu e se criou, né? Até 5 anos, acho que foi. Né? E esse homem, ele era muito rico. Isso são histórias de mais ou menos 150 anos atrás, né? E aí diz que essa mulher, essa Amélia, essa tataravó, se apaixonou por um outro homem e adulterou. Outra raiz que ficou na minha família, de adultério. Adulterou com este homem e por causa da ganância, que é outro pecado, dela com este homem, tramaram a morte do Valêncio, do marido dela. E realmente fizeram isso, mataram ela, mataram ele, o Valêncio, enterraram ele com um cavalo e tudo. E se descobriu que ele tinha sido assassinado porque todos os dias o cachorro do Valêncio ia até o lugar onde tinham enterrado ele e o cavalo e ficava ali. Até que veio xerife, sei lá o que era na época, polícia, e tiraram aquela terra e encontraram o corpo do homem e do cavalo, né, já em estado de decomposição. Então tu começa a ver que a história se repete dentro da família, né? Começa a perceber que adultério se repetiu, mortes, né? E se eu for contando detalhadamente para vocês a história, ela é mais triste do que parece, porque desde a morte, o assassinato desse Valêncio, em todas as gerações, dos bisavós, no vô, na geração da minha mãe e na minha geração chegou a morte. Mortes trágicas, sem explicação, assassinatos. Por quê? Porque era uma raiz da minha família, né, que precisava ser tirada da terra, né? E quando meu pai e minha mãe se converteram, eles começaram a cavar nisso aí, muita coisa, eles já conseguiram entender que precisava resolver isso com Deus, né? Precisava pedir perdão a Deus por aqueles pecados. E eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui é só pela graça e misericórdia de Deus, porque se Ele quisesse ter me levado, teria sido justo, porque alguém devia, porque a Amélia assassinou alguém. Então, o sangue do Valêncio estava clamando na terra, né? Ele foi assassinado e a palavra de Deus fala que o sangue do justo Abel, ele clama até hoje. Eu não vou entrar fundo nesse tema, sabe? Mas eu só queria deixar um ponto de interrogação para você. Histórias que se repetem, né? Raízes da tua família que precisam ser revistas. Não se acomode, ache que é normal as histórias sempre. Não é normal. Porque Jesus prometeu o quê? Vida e vida em abundância. É vida em abundância uma mãe, uma mulher enterrar o marido com 35 anos assassinada coronhada na cabeça? Não é. É saudável essa mesma mulher 10 anos depois enterrar o filho com 18 anos atropelado num carro? Não é. E depois de mais alguns anos enterrar uma neta com 21 anos sem saber a explicação? A minha avó passou por isso.
Não é normal, isso não é vida em abundância, não é o que Deus tem para nós. Ele deseja uma vida em abundância. Mas fecho isso, né? Foi tudo que eles ensinaram, foi o que a gente aprendeu deles, veio do que eles tinham para nos ensinar, os nossos pais, mas a gente precisa olhar que existem procedimentos fúteis e inúteis que os nossos pais, os nossos avós, tataravós, sei lá quem, deixaram, que não são bíblicos e são vergonhosos diante de Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir perdão por aquilo que aconteceu e que Deus escreva realmente uma nova história para nós. Amém? Eu queria que vocês abrissem em Mateus 22. Se nós fôssemos abrir aqui um espaço, eu tenho certeza que todo mundo teria uma história trágica para contar da sua própria família, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para você nessa noite é que nós fomos escolhidos mesmo assim, mesmo com nossas histórias horríveis, com as nossas raízes horríveis. Jesus olhou para nós, nos escolheu e nos salvou desse mundo de pecado, de sofrimento e de dor, né? E Ele já tem reservado nos céus moradas eternas, Ele tem preparado moradas eternas, né, para nós. Mateus 22, do 1 ao 14. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a fazenda, o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons quanto como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. O que a gente entende por essa parábola? Que ela não era para nós, essa festa. Nós não éramos os convidados dessa festa, mas aqueles que foram convidados não foram. Então Jesus falou: vão lá e convide quem estiver pela rua. E é interessante que o versículo 10 fala que eles encontraram homens pelas ruas, perdidos, né? Como ovelhas sem pastor. Quem se identifica com isso? Quem era uma ovelha perdida, né? Errante pelo mundo, sem um pastor? Éramos nós. Diz ali que eram homens bons como maus, né? E somos nós. Nós estávamos perdidos e não tínhamos o convite para essa grande festa. Aí Jesus mandou que os empregados fossem e trouxessem esses. E diz que aquele lugar ficou cheio. Então, nós temos este convite para festejar a volta do Cordeiro, né? Para esse casamento que vai ser o encontro da noiva com o noivo Jesus. E como nós estaremos no dia dessa grande festa? Qual o preparo que você tem feito, né? Qual a arrumação externa e interna que você tem feito? Que tipo de roupa? Diz ali que um homem foi sem a roupa de festa, e nós precisamos ter essa roupa de festa, essa conduta santa. Não ache que no dia da grande festa você vai entrar, até pode entrar, a palavra de Deus fala que ele entrou sem a roupa, mas não ficou. E o que dá a entender aquele final ali? O homem não respondeu nada, então o rei disse: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ali vai chorar e ranger os dentes de desespero. Onde vai haver choro e ranger de dentes? No inferno. Então você pode até entrar, mas não permanecer se a sua roupa, se a sua vestimenta não for adequada para aquele momento. Isso fala da nossa conduta,
E por isso a necessidade de nós falarmos sobre isso, né? A conduta em casa, a conduta na família, a conduta no trabalho. Gente, como cristãos, a nossa conduta tem que ser a melhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Você tem que ser o melhor funcionário da empresa onde você trabalha, o melhor aluno da faculdade, para a glória de Deus, porque o mundo está olhando para a nossa roupa. Que tipo de roupa é igual à sua roupa no mundo, para o mundo, ou eles olham uma roupa diferente? É uma atitude diferente, é uma conduta diferente. Então, nós somos escolhidos por Deus para essa grande festa, né? E o fato de ser escolhido depende muito mais de nós do que do próprio Deus, porque todos são chamados, diz ali, mas muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, o convite está liberado para todos, né? Depende de você escolher se vestir apropriadamente para ir. No momento que você se veste, você está sendo escolhido por Deus para festejar a volta de Jesus. Então, é a tua resposta, o teu seguir a Cristo é o se tornar um escolhido, né? E a pergunta, então, se nós temos também essa promessa de salvação, de vida eterna, se ela é para nós, por que a gente muitas vezes não tem essa vida abundante que a gente acabou de falar e essas coisas horríveis acontecem de gerações e gerações, né? A resposta é porque dentro do reino de Deus existe um rei, que é Jesus, e existem os súditos dele, que somos nós, né? E existem leis dentro desse governo celestial. Essas leis regem esse governo. E toda lei carrega junto consigo uma maldição ou uma bênção. Então, para ser mais clara, se eu vou usar um exemplo, né? Se eu colocar a mão no fogo, o que vai acontecer? Porque eu estou quebrando com uma lei. Nem sei qual que é a lei do fogo. A física? Não sei qual que é a lei, mas uma lei de física, né? Por exemplo, essa eu sei que é a lei da gravidade. Eu subo num prédio de 10 andares e me atiro, sem paraquedas, queda livre. O que vai acontecer? Omelete de Carol. 1000 pedaços. Ah, mas Deus não me cuidou. Eu desobedeci uma lei da gravidade. Eu desobedeci a lei do fogo, que eu não sei qual é, eu vou me queimar. Então, espiritualmente, toda vez que nós desobedecemos uma lei, nós colhemos por causa dela, por causa da desobediência dessa lei também, né? Então, se uma lei divina é violada, isso não vai proteger ninguém de sofrer as consequências da quebra dessa lei, né? Pode até ser que você seja protegido da culpa. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da minha família, de histórias de morte, né? Que culpa a minha prima teve de morrer? Ela não matou ninguém, né? Ela viveu uma vida de acordo com a palavra de Deus, era cristã. Que culpa ela tem? Ela não tem culpa, mas ela sofreu a consequência. Porque lá atrás, alguém matou e essa história foi se repetindo. Não tem tempo para a gente entrar bem a fundo nisso, mas é como um tribunal, né? O diabo, ele trabalha em favor de Deus. Ele vai chegar diante de Deus e vai, na família da Carol, alguém matou, alguém tem que pagar. E ele veio fazendo isso a vida toda. E por isso que ele sempre tinha resposta, Deus permitia isso, por causa da dureza de coração do pecado que foi cometido lá atrás. Carol, como resolver isso? Irmãos, tem coisas que nós vamos pagar o pênalti por causa das escolhas dos nossos pais, por causa do fútil procedimento que eles tiveram. Por isso que não tem outro caminho. É se aprofundar no estudo da palavra, no entendimento da palavra de Deus, e orando, e renunciando, e pedindo perdão a Deus pelos pecados que foram cometidos. Aqui eu estou sendo assim, muito rasa, né, Vânia? Tudo que é assim. Mas assim, esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está sendo raso na sua busca por Deus, comece a entrar mais fundo. Porque se você não entrar mais fundo, o diabo vai entrar mais fundo. E tem coisas que Deus permite para despertar a gente. Deus é tão bom que Ele permite.
Minha vida não está abundante, Carol. Olhe para dentro de si, vai fazer uma análise, vai orar e perguntar, Senhor, por que a minha vida financeira não está bem? Irmãos, não é normal alguém que serve a Deus não ter uma vida financeira abençoada, próspera, né? Saúde, eu estou sempre com problema de saúde. Eu já falei isso aqui outra vez. Eu quero botar de novo esse ponto de interrogação. Por que tem tanto problema assolando, né? A vida tem que ser próspera em todos os sentidos. Eu não consigo parar em emprego nenhum, né? Eu nunca dou certo, nunca me valorizo, né? Vai orar e vai perguntar para Deus qual é a raiz de tudo isso, né? Vai descobrir isso, não se acomode com a sua vida, mas busque realmente se aprofundar nisso, né? Para entender o que Deus tem para você. Existem algumas leis, elas são separadas em leis morais. Cadê a Analice? Leis civis, né, que são instituídas pelo governo e pode ir mudando, né? E tem mais várias leis, assim. O que eu quero dizer para você é que você precisa, se você faz parte desse reino, viver de acordo com as leis deste reino. Não adianta dizer e querer fazer parte do reino de Deus e andar de acordo com as leis que regem o mundo. É botar a mão no fogo e não querer se queimar. É se atirar do prédio de 10 andares e não querer se espatifar. Não tem como. Existe um regulamento, normas, regras, direções de Deus para nós sermos abençoados. E por isso que eu falo e repito, que você precisa ler isso aqui todo dia, muito, 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 estudar, se aprofundar, entender o que está escrito aqui, porque tudo que nós precisamos está escrito aqui. Em qualquer área da sua vida, está aqui a resposta, né? E mais, ainda tem o Espírito Santo junto para te ajudar a entender o que está escrito. Por exemplo, uma lei nutricional. Isso eu aprendi semana passada também, que eu achei demais, né? Sabe qual é a maior causa de morte no mundo? Quem sabe? Irmãos, é problema cardiovascular. Eu até anotei o nome da doença, cardiopatia isquêmica. Isquêmica, isso aí. É o colesterol que entope os vasos sanguíneos, né? É a maior causa de morte no mundo. Por quê? Por causa da bendita da margarina, por causa da bendita das frituras que a gente adora, né? Por que as pessoas morrem com 40, 50 anos com problema cardiovascular? Porque quebrou uma lei nutricional. Desobedeceu uma regra. E todo mundo está careca de saber isso. Na verdade, existe um grande estímulo para se cuidar da saúde, né? Fazer uma atividade física para ajudar, para não entupir as veias, para se cuidar. Só que a gente vive muitas vezes quebrando essas leis e a gente quer reclamar que dói as pernas, que dói não sei o quê, que dói a cabeça. Mas vive uma vida toda torta, não cuida da saúde, da alimentação, de um exercício físico. E eu falo isso porque eu sou a primeira a buscar isso. O Fabiano sabe o quanto eu me esforço. E é difícil fazer um exercício, né, Vini? Que é o outro que também, meu Deus. É difícil demais a gente se esforçar para isso, mas é necessário, porque a gente está quebrando uma lei que vai nos quebrar. O pastor Norte sempre fala, né? Que ou nós quebramos um princípio, ou o princípio quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Né? E é exatamente isso. Quando nós quebramos uma lei, essa lei, uma hora ou outra, vai nos quebrar também. Amém, irmãos? Então, vocês viram que eu não entrei muito, né, nos códigos de conduta, mas existem códigos de conduta de vida cristã que nós precisamos seguir se nós queremos ser bem-sucedidos dentro do reino de Deus. E a minha conduta vai revelar de qual reino eu sou, de qual reinado eu sou. Se a sua conduta não tem condizido com a conduta de um cristão, talvez você não seja cristão. Talvez você não faça parte do reino de Deus. Lembra que Jesus vai fazer a separação entre as ovelhas e os bodes também, né? Que você possa ter certeza, na hora que Ele chamar, que você vai estar entre as ovelhas. Né? Na verdade, nós escolhemos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você escolhe aonde você quer estar. Né? Use essa palavra, que é o manual completo para a tua vida ser bem-sucedido. Pratique as disciplinas espirituais, a leitura, a oração, que
Todo mundo está careca de saber que é importante, que é difícil também, porque o inimigo se levanta. Parece que tudo que a gente tem que resolver no dia inteiro vem justamente na hora da leitura e da oração. Mais alguém acontece isso? A cabeça voa às vezes, né? Porque o diabo quer roubar o tempo de oração e leitura, porque ele sabe que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, pratique isso, a meditação da palavra, gaste tempo, tire 1 hora para estudar um capítulo, ou 1 hora para estudar um versículo. Sabe, Deus não vai entregar das riquezas dele para quem não der valor para elas, né? Porque ele te entregaria algo de muito valor se você nem quer tanto assim receber aquilo. Então, não viva pela experiência espiritual, da meditação do teu líder de célula ou do teu discipulador. Comece a receber algo para entregar algo também. Faz do teu tempo de oração algo produtivo para ti e para aqueles que estão perto de ti. Sabe aquele momento de compartilhar das células? Não precisa ser só o líder falando. Você também pode ter algo para compartilhar da palavra. Alguma riqueza, né? O culto de domingo, anote a palavra. Cavoque nessa palavra durante a semana e na reunião de célula tu vai ter algo para agregar para aqueles irmãos. Né? Quem sabe tem uma fonte inesgotável dentro de ti de sabedoria, de graça, e tu tem impedido ela de jorrar. Talvez a tampa desse impedimento, dessa mangueira de jorrar essa água, seja a falta de busca mesmo por Deus, né? De leitura, de oração. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Nas próximas semanas, para quem chegou depois, nós vamos falando sobre outros assuntos, mas sobre leis, sobre códigos de condutas para a gente se comportar dentro da igreja, como, né, dentro da família e com relação às autoridades. E eu precisava daquele livro que está lá atrás. Cadê a... É tu mesmo, Ellen. Traz um para mim aqui, por favor. A Ellen, ela tem os livros do acompanhamento inicial, que por um tempo a gente acabou meio que deixando ele de escanteio, né? Quem aqui fez no seu início do discipulado? Levanta a mão bem alto, o acompanhamento inicial. Vamos mudar a pergunta. Quem não fez? Todos que não fizeram o acompanhamento inicial, levanta bem alto. Nem tu, Marlon. Gente, obrigada. É um custo do material, tá? R$10. Por que eu estou mostrando esse livro? Porque a nossa base precisa ser boa. Que foi o que eu comecei falando. As nossas raízes precisam ser substituídas pela raiz da palavra de Deus, dos princípios da palavra. E a gente quer retomar isso na igreja. Esse conteúdo aqui. Carol, estou sendo discipulada há 3 meses, 4 meses. Esse aqui é o conteúdo para ti. Teu discipulador pode passar contigo. A gente tem os dois, né? Tem o manual do discipulador, que tem as respostas, e tem o acompanhamento inicial. São algumas lições com temas, aqueles temas que a gente tem que aprender no início da caminhada com Cristo, que são muito, muito, muito importantes. E eu queria muito incentivar, tem um espaço aqui para anotar perguntas e dúvidas, pedidos e respostas de oração, os temas... Certeza da salvação, a nova aliança, a igreja, tornando-se um discipulador. Então, todos aqueles que têm... Já está disponível, tá, Vitória? Só pegar com a Ellen. Todos aqueles que estão discipulando, e se o seu discípulo ainda não fez, faça com ele. Faça 1, 2 lições. Leve a sério isso aqui, gente, que é muito importante. Muito, muito importante. Alguém falou hoje, né, que um bebê, quando ele nasce, o alimento perfeito é o leite, né, que tem tudo o que a criança precisa ali. Então, assim, isso aqui é tudo o que a criança precisa. Né? Aquele início de caminho. Mas que nem o Marlon, né? Marlon, tu precisa, porque tu vai passar para os seus discípulos. Faça também o teu livro do acompanhamento inicial, né? Para te poder entender o que está escrito aqui e poder passar para os seus discípulos. Mas vamos resgatar isso. Tá bom, irmãos? A gente conta com vocês para espalhar isso aqui. A Ellen tem uns quase 20 ali. Se precisar, tem mais na secretaria. Mas passe hoje, já pega ali com ela. Comece essa semana já isso aqui. Que eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer. Amém? Nós não queremos ser uma igreja que entope todo mundo de sobremesa sem começar
com o leite primeiro, que é o perfeito, né? Amém? Vamos ficar em pé? Tem algum recado, algum disso?